Então, a gente vai iniciar fazendo o OM 3 vezes e vamos fazer a consagração do ambiente, né? Cada um pode fazer, né, acompanhando, né? Eu vou lendo aqui em voz alta, aí também. Quem quiser ir acompanhando em voz alta também, no ambiente onde estiver, eu acho que é bem importante, bem interessante essa consagração, muito forte. Consagração do ambiente. Compenetrados pelo poder infinito da divina presença do Eu Sou, que é Deus em ação, afirmamos. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a harmonia que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Todos que aqui entrarem sentirão as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, o amor. Deus é amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor nós vivemos, movemos e existimos. Todos que aqui entrarem sentirão a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa é a expressão da verdade. Todos que aqui entrarem sentirão a presença da verdade. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a justiça. A justiça reina nesse recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Todos que aqui entrarem sentirão a presença da justiça. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, o bem. Aqui todo o mal será transmutado. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença do bem. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres. Deus é a presença governante que dirige na mais perfeita ordem toda a criação. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença da vida. Há uma só presença aqui, a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo que aqui é empreendido em seu nome. Todos que aqui entrarem sentirão a divina presença da prosperidade. Estamos em plena sintonia com as correntes universais da harmonia, do amor, da verdade, da justiça, do bem e da prosperidade. A divina presença da sabedoria manifestar-se-á aqui, nos atos e expressões de todos aqueles que aqui entrarem. A presença do poder divino manifestar-se-á aqui. A presença da alegria divina será profundamente sentida por todos os que aqui entrarem. Na mais perfeita comunhão com a divina presença do Eu Sou, que é Deus em nós, consagramos este ambiente à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em nós e em todos os seres. As vibrações dos nossos mais puros pensamentos e sentimentos são forças de Deus em nós, que aqui ficarão impregnadas e daqui se irradiarão para todos os seres
constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Agradecemos-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradecemos-te porque vivemos e movemos-nos em ti. Agradecemos-te porque vivemos em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradecemos-te porque todos os que aqui entrarem sentirão a tua presença. Agradecemos-te porque estamos em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Glória a Deus em nosso coração. Glória a Deus no coração de todos os seres. Glória a Deus no imo de todas as coisas. Glória a Deus em todos os mundos e planos. Glória a Deus em toda parte. Glória ao soberano Senhor do universo. Glória, glória, glória. Om. Namastê. Om. Então, a gente inicia o nosso estudo de hoje, essa consagração do ambiente. Espero que tenham gostado. Então, basicamente, né, a organização que eu pensei hoje, da mesma forma como eu fiz as outras vezes, vou fazer uma leitura, assim, um estudo bem rapidinho, né? Depois uma prática de meditação. E aí eu separei aqui um material que eu acho que ele é bem interessante, assim, ele é bem importante, porque hoje a gente vai falar sobre um conceito, né, uma prática que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, a gente pode trazer para a nossa vida diária, com o intuito de purificar a nossa mente, né, com o intuito de disciplinar um pouco mais a nossa mente e purificar a nossa mente. Então, eu acho que essa filosofia, né, essa doutrina do Raja Yoga, que foi trazida à tona, né, revelado mais recentemente na sua forma, digamos assim, revisada pela Shuddha Dharma, né, que é essa filosofia aí que o nosso amigo Vanildo vem falando, né, o Rubens falou um pouquinho também, Cássia, e ela é bastante interessante porque ela traz assim uma perspectiva bastante sólida, né? Bastante até mesmo científica, né? A gente costuma dizer isso, né? Que é a ciência espiritual, é uma ciência espiritual que traz assim uma explicação bastante precisa assim do funcionamento, né? Da nossa mente, da nossa vida, né? Dos nossos corpos sutis, né? E eu acho que a Gabriela também, que estudou bastante aí também do yoga, né? Vai perceber assim bastante ensinamento, bastante conhecimento que vem lá da filosofia védica mesmo, né? Então, eu acho que ela vai reconhecer aqui algumas coisas que a gente vai falar. E tudo isso eu acho muito bonito, assim, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer, assim, é que quando a gente para pensar, né, num grande ser, né, num santo, né, numa Teresa de Ávila da vida, né, num Francisco de Assis, a gente imediatamente consegue reconhecer que a forma deles de pensar, né, a forma deles de se comportar no mundo, não é como de uma pessoa normal, né? Eles têm assim uma pureza, né, inerente à sua forma de se expressar, né, de viver, de fazer as coisas, que ela é própria dos santos. Quando a gente para estudar assim, não os santos assim no sentido da igreja, né, mas os grandes seres de maneira geral, né? Se a gente pegar e ir a fundo assim na vida de grandes seres que passaram por esse mundo, a gente vai notar sempre essa pureza, né? Essa coisa que deixa bem claro como existe uma mente absolutamente disciplinada, né? Absolutamente purificada, através das suas próprias vontades, né? Da sua própria maturidade e evolução espiritual, né? Com certeza. Então, dentro dessa estrutura, né?
que a gente está trazendo aqui, o processo evolutivo, né, começando aqui por esse tópicozinho aqui, ele acontece através desse processo, né, que inicia no conhecimento, desejo, ação e síntese, né, resumidamente. E a gente vai até observar, né, esse encadeamento em outras filosofias também. Então, por exemplo, os Rosacruzes, né, eu sei que eles também trazem uma estrutura bastante parecida com essa, né, como sendo assim, esse encadeamento do processo evolutivo mesmo, com a diferença que eles chamam de desejo, eles falam que é vontade, né, que acho que a gente pode até entender assim, de forma bastante análoga, né? Então, o que que isso significa, né? Isso significa que tudo parte do nosso conhecimento, né? Tudo parte daquilo que a gente tem acesso, aquilo que a gente, né, experiencia de alguma forma através do conhecimento. E esse conhecimento, né, essas informações que estão ali no nosso plano mental, né, no nosso plano sutil ainda, né, das ideias, ele vai construir o que é o desejo, né, nessa sequência, e que de fato é a grande força motriz da evolução humana, né, o que vai nos impulsionar de fato a agir, né, a desempenhar as nossas ações no mundo, né, e desencadear também as consequências das nossas ações, né, que vai vir com os aprendizados e tudo isso, ou seja, após o desejo, né, essa maturidade que vai acontecendo dentro de nós, a gente acaba finalizando isso, digamos assim, na ação, e a ação, dentro das suas consequências, né, dos seus acontecimentos, vai arrematar todo esse processo através da síntese, que vai ser justamente o fechamento desse ciclo com algum aprendizado, com algum crescimento, né, alguma lição, né, dentro daquilo que a gente vivenciou. Então, o processo evolutivo, ele caminha, digamos assim, dentro dessa lógica, né? E aí que está a grande questão, né? Que a gente parte aqui para esse segundo quadro aqui, que eu acho que é bem interessante. Quando a gente começa a estudar um pouquinho assim desses conhecimentos milenares mesmo, né? Que a Índia traz para a gente assim com bastante clareza, existe essa divisão, né? Entre um plano mental, né? Entre o que eles chamam de manas, que é o nosso intelecto inferior, né? A nossa mente emocional, que é onde está estabelecida a nossa mente, onde está estabelecido os nossos pensamentos ali mais imediatos ali, onde a nossa mente de fato opera, né? É nesse plano mental, né? Esse plano emocional, que é o intelecto inferior. Existe, além do intelecto inferior, o intelecto superior, né? Buddhi, né? E também uma instância mais inferior, que é a instância dos sentidos, né? Que é a instância, né, que a gente chama de indriya, que é, é a parte na qual humanos, né, que é esse plano mental, vai exercer a sua influência, né, o seu domínio, que vai estar de fato associado à ação, né, ao dia a dia. Então, digamos que esse plano mental aqui, ele é onde opera a nossa consciência, e é justamente o local onde a gente vai fazer a meditação, né? Porque a meditação, ela é uma prática mental, né? Quando a gente fecha os olhos, mentaliza, medita, então quando a gente está em oração, né? É uma prática mental. Então, o que é interessante aqui, né? Nessa explicação aqui, é que dentro desse plano mental, a gente pode trabalhar os nossos conhecimentos de formas, digamos assim, elevadas, de formas purificadas, seria essa parte aqui em preto, ou a gente pode trabalhar essas ideias, esse conhecimento de uma forma, digamos assim, inferior, né? Não vou nem dizer de certo e errado, mas de superior ou inferior, no sentido de que isso vai gerar uma certa consequência, né, no final desse processo. Então, só passando aqui mais ou menos por cima de tudo, né? Então, a partir do nosso conhecimento, isso vai gerar algum tipo de motivação dentro de nós, vai gerar algum tipo de aspiração, que vai de fato culminar no desejo, né? Que é justamente essa força motriz da evolução humana. E esse desejo vai nos levar a desempenhar as ações no mundo, que podem ter efeitos bons ou efeitos maus, né? Em que sentido?
no sentido que ou ele vai me conduzir a uma liberação, ou ele vai me conduzir a uma escravidão, ou ele vai me conduzir a um sentimento de síntese, de integração dentro desse grande plano, né, ao progresso, ou ele vai desencadear sofrimento, conflito, né, destruição. Então, é nesse sentido que a gente para observar como é importante que a gente dê, digamos assim, o devido valor aos nossos pensamentos, né? Ao que a gente está vibrando, o que a gente está mentalizando, o que a gente está desejando, né? Porque, de fato, o desejo ele já é a instância quase que final ali, né? Aquilo que já foi tão praticado ali dentro da gente, que já se tornou um desejo que já está ali prestes a se materializar, né? No plano concreto. Então, isso que a gente vai ler hoje aqui, algumas dicas, né, de purificação mental, ela basicamente vai servir para nos estimular, né, incentivar a trabalhar através dessa linha de cima aqui, né? Ou seja, pensando na unidade, né, pensando, né, que nós fazemos parte desse todo, né, desse grande universo, né, que é regido por Deus, né? Esse grande universo que tudo está interrelacionado e ter essa compreensão vai nos ajudar a manter a nossa mente o mais purificada possível, né? Então esse conhecimento sintético, né, que seria justamente esse conhecimento de como é que o mundo, tudo no mundo tudo se relaciona, né, desde o macro, né, as galáxias distantes até o micro, né, os elementos ali atômicos, tudo isso faz parte de um encadeamento muito grande, onde tudo se relaciona e eu faço parte desse todo. Né? Eu sou parte desse processo, dessa vida, né? Então, compreender esse processo, né? Compreender essa lei que opera isso tudo, né? Faz parte justamente de entender que nós fazemos parte dessa grande unidade, né? Apesar de isso se manifestar na multiplicidade, nós fazemos parte dessa grande unidade, onde tudo se relaciona. Então, o bhavana, né? Esse sentimento de bhavana é esse sentimento de pertencimento a essa unidade. Esse sentimento de que eu sou parte desse grande plano divino, eu sou parte de Deus, né? E esse conhecimento sintético é justamente perceber essas interações, né? E atuar junto com elas. Então, tudo isso vai fazer com que a nossa mente, com que o nosso pensamento, né? Com que as nossas motivações, como é trazido aqui na literatura do sânscrito, elas sejam motivações puras, elas sejam motivações que vão nos conduzir a prosperidade, né? Nos conduzir a Deus, de fato, né? Essa união com Deus. E aí isso vai gerar desejos purificados, né? E a nossa evolução vai ser trabalhada, impulsionada no sentido da liberação, da síntese, do progresso, né? Que eu acho que é o que todos nós almejamos, né? A liberdade, a felicidade, né? E tudo isso. Não a escravidão, né? Sofrimento. Então, eu só queria fazer esse parêntese, digamos assim, para explicar mais ou menos em que contexto se insere o que a gente vai ler aqui agora, né? Esse quadrinho aqui que eu estou mostrando para vocês, ele faz parte de um outro estudo, que é um estudo que fala sobre o pranayama. Então, é um estudo, assim, muito profundo, assim, muito sério, assim, sabe? E isso aqui é só um pedaço, né, do pranayama, né? Não é o pranayama no sentido como ele é entendido usualmente, unicamente da respiração, mas o pranayama no sentido de que é justamente essa convergência da nossa vida, da nossa existência em direção a Deus, né? Então, o que esse material vai trazer, né, vai explicar é que o pranayama, ele é justamente essa convergência da nossa vida, dos nossos pensamentos em direção a Deus, né, que vai nos conduzir a essa unidade com Deus. Então, esse quadrinho aqui, ele faz parte desse grande estudo, né, que é o pranayama, e ele é, digamos assim, a primeira de 3 etapas, né? Porque após essa primeira etapa, digamos assim, de purificação mental, aí vai vir de fato, né, a etapa da ação e a etapa da meditação, né? Então são essas 3 etapas que culminam na prática que a gente já viu aqui em outras ocasiões,
que é a prática de Raja Yoga, né? Que foi justamente o que o Vanildo trouxe, né? Falou um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, o Rubens também falou um pouco sobre isso. Então, essa seria, digamos assim, a primeira parte, né? Dessa estrutura, né? Que é essa estrutura, esses três pilares, assim, do Raja Yoga, onde a purificação mental, né? A purificação dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, elas desempenham, assim, um papel central, né? De preparação mesmo. Então, é isso, né? Queria saber só como é que vocês estão aí, se tá todo mundo ouvindo bem, se tá tudo tranquilo. Gabriela, Leila, tudo tranquilo? Tá, vi um joinha ali. Então tá bom, então vamos iniciar aqui falando um pouquinho dos shintas, né? O que são os shintas, né? Os shintas são justamente essa disciplina mental, né? Que nos foi passada para que a gente possa, de alguma forma, trabalhar conscientemente esse processo. Espera que alguém falou alguma coisa no chat aqui, é tudo certo. Para que a gente consiga trabalhar conscientemente esse processo de purificação mental, né? Porque a gente vê aquilo ali tudo, né? Aquilo ali tudo é muito interessante, tudo muito bonito, mas como é que eu faço para, de fato, incorporar isso na minha vida, né? Como é que eu faço para ter consciência, né, do que está acontecendo internamente, para que eu possa me direcionar nesse sentido, né? Então, ele vai trazer aqui 5. Congelou. Para mim também. Será que foi o Daniel? Provavelmente você está me ouvindo, né? Então foi tô ouvindo. Eu acho que foi Daniel, que eu estou ouvindo vocês duas. Só ele que congelou. Já deve estar voltando. Deve ter dado alguma intermitência na internet, né? Tá voltando aí. E aí, Daniel? Às vezes Não deixa a gente aqui, não. Foi embora, não. Tá no mudo, tá no mudo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, beleza. Deu um pico de luz aqui, acabou a luz, aí desligou a internet. Mas eu consegui ligar aqui de novo. Então, beleza. Vamos começar aqui, né? Essa aqui é uma leitura aqui bem rapidinha. Eu acho que vocês, né, não tem muito tempo, né, que travou a minha internet, né? Vocês pegaram a parte onde eu estava iniciando aqui, não é isso? Alô? Foi, Daniel. Você estava só no comecinho, não Tá. tinha nem começado a explicar os 5, não. Tá, então tá bom. Então, existem esses 5 shintas, né? Que são essas práticas de disciplina mental que a gente pode, né, se atentar a elas para poder tentar trazer isso aqui um pouquinho mais para o nosso dia a dia, né? Para que a gente consiga trabalhar conscientemente essa purificação, essa disciplina mental. Então, vamos ler aqui, acho que a gente pode ir lendo e dando uma parada aqui na medida do possível. E aí depois eu disponibilizo para vocês esse material, né? E vocês podem ter acesso a ele com mais calma. Então, os tintas são a base da disciplina mental, ensinada pelos mestres, que nos conduz à sutilização e aprimoramento do nosso padrão mental, levando-nos à libertação do processo da dor, do sofrimento e da escravidão, e, portanto, um poderoso purificador mental. Foi o que nós comentamos ali em cima, né? Um pouco mais cedo. Essa disciplina mental é para atualizar a Shakti, o poder de Deus em nós. Ela é quíntupla e deve ser executada continuamente por todos os seres. Então, aqui só uma coisa interessante, né, que essa prática que a gente vai ver aqui,
ela pode ser feita continuamente, né? Então, diferentemente do conceito de meditação, que a gente muitas vezes, né, para, né, senta. Então, aqui é algo que a gente vai tentar, o máximo possível, incorporar no nosso dia a dia, pelo maior tempo possível, né? Idealmente o tempo todo, né? Vivenciar esses tintas, né? De maneira integral, né? Que eu acho que eu imagino, né? Que assim seja a forma de operar, né? Dos grandes seres, né? A mente dos grandes seres totalmente conectados, né? E centrados na luz. Então vamos ver aqui o primeiro Shinta, Vibhuti Shinta, ou lembrança constante das excelências divinas. É a capacidade de colocar a mente para pensar as coisas que nos deslumbram no imensuravelmente grande, no infinitamente pequeno, na enormidade de Deus. Então, aqui ele dá uma referência, né, do Bhagavad Gita, né, capítulo 22 e 16 do Bhagavad Gita. Então, esse primeiro Vibhuti Shinta, eu acho que ele é bem interessante, porque, de alguma forma, ele nos é familiar, né? Eu acho que todos nós, em algum momento das nossas vidas, olhamos para o céu e ficamos, assim, maravilhados, né? Como é que pode, né? Tanta, essa imensidão tão grande, né? Da onde vem isso tudo, né? Como é que tudo isso opera numa coordenação tão perfeita, pensando que o planeta Terra, desculpa, ele é só uma partícula, né? Um grão de poeira dentro desse mar, né? De estrelas, essa coisa imensa, essa coisa infinitamente grande. E se a gente parar para pensar, né? O que representa o céu visível, né? Ou seja, o céu que a gente tem acesso aqui do nosso planeta Terra, ele é aproximadamente 1%, né, do que de fato está presente na nossa galáxia, Via Láctea. Então, o que a gente consegue ver, que já é uma coisa infinitamente gigantesca, não é nem 1% somente da nossa Via Láctea, né? Existem milhares de galáxias ainda. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos deixa realmente deslumbrado, né? E se a gente parar e mergulhar no infinitamente pequeno também, e pensar, né, como é que pode, né, você ver aí um mosquito voando, né? Você vê sei lá, né, a organização das moléculas, né, dos elementos químicos, né, dos metais preciosos, né? É tudo muito maravilhoso no pequeno, como é que existe essa perfeição que ela é visível, né? Existe essa ordem, essa lei que opera por detrás disso, que tudo isso é muito bonito. Então, a primeira sugestão que ele dá, a primeira dica que ele dá, é que a gente permaneça constantemente, né? A lembrança constante das excelências divinas, né? E que a gente se torne humilde diante da vida e reconheça, né, a grandeza, né, a perfeição de Deus em tudo, né? Então, manter a nossa mente ocupada com esse tipo de ideação, com esse tipo de pensamento, é uma coisa que vai nos ajudar a purificar nossa mente, né? Ao invés de a gente estar pensando, né, em fofoca do vizinho, né, tá pensando coisas negativas acerca de alguém, porque se a gente vacilar um segundo, a gente sabe que a nossa mente ali ela é doida por esse tipo de atrativo de pensamento, né? Então, não pode vacilar, né? A gente tem que estar, de fato, buscando preencher a nossa mente, porque a nossa mente ela não para nem um segundo, né? Então, a gente tem que buscar preencher a nossa mente com pensamentos dessa natureza, né? Idealmente. Vamos ver o segundo Shinta, Gnana Shinta, ou lembrança constante dos Shastras, são as escrituras, né? Normas de conduta da lei divina. E aí a gente pode pensar aqui nesse aspecto, né? Como Bhagavad Gita, né? Como sendo uma escritura sagrada, o Evangelho. Você pode pensar na Torá, né? Aí vai depender muito de cada um, né? Da inclinação religiosa, né? Da afinidade de cada um. Mas o que ele está sugerindo aqui é que a gente mantenha sempre vivo, né? Na nossa lembrança, o que é dito nas Escrituras, né? No Evangelho de Jesus, né? No Bhagavad Gita. Então, vamos ver. Ele fala aqui, ó. A mente deve sempre ser levada a pensar na sabedoria
que está por trás da ação divina. A lei divina que nos conduz ao conhecimento da verdade. Com esse modo de pensar, passamos a não rejeitar nada que venha da parte de Deus, acolhendo todas as circunstâncias que nos envolvem a todo momento, sempre aprofundando a compreensão da justiça de Deus na nossa vida. Então, o Gnana Shinta, né, que é esse Shinta, essa disciplina mental associada ao conhecimento, né, associada a um conjunto de normas, de conduta, que são aquelas coisas que eu acredito, né, que vão ser para o meu bem, que vão ser para o meu progresso, né? Então, se eu buscar viver ali os ensinamentos de Jesus da forma como ele ensinou, né, eu acredito na veracidade daquilo tudo, né? Eu acredito que isso vai me tornar uma pessoa melhor. Então, à medida que eu mantenho o meu pensamento conectado com esse conhecimento, conectado com essa lembrança, né, do que Jesus ensinou, né, do que está sendo dito ali na Bíblia, o que está sendo dito no Bhagavad Gita, né, para que eu possa nortear as minhas ações, os meus pensamentos em torno desses ensinamentos sagrados. Então, essa também é uma segunda forma de fazer com que a gente tenha nossa mente seja purificada, né? Ou seja, manter ela ocupada com coisas que vão nos conduzir à nossa liberação, ao nosso progresso, à nossa felicidade. Então, o terceiro Shinta é o Sankalpa Shinta, ou lembrança constante do ideal aspirado, a comunhão com Deus no coração e, em consequência, a comunhão com todos os seres viventes, que é o conceito de Bhavana, que a gente falou mais cedo. É pensar no modo de atuar que conduz à realização do nosso desejo de alcançar a ideação transcendental. É viver pensando naquilo que queremos alcançar, no nosso ideal, em como alcançar a nossa meta e em como chegar ao coração. Então, o Sankalpa Shinta, de alguma forma, nos manter, né? Nos manter aspirando a esse ideal superior, a esse ideal maior, que aqui ele traz como sendo o maior dos ideais, essa comunhão profunda, né, com Deus, né, com Deus que está presente fora e dentro de nós também, em nosso coração, né? E por consequência, essa união com Deus vai fazer com que nós alcancemos essa união, essa comunhão com os seres viventes, todos eles, né? De todos os níveis evolutivos, né? Ou seja, essa integração, né? Que eu falei ali mais cedo, que é vivenciar esse sentimento de síntese, né? Através dessa ideia do Bhava, que é a unidade. Então, manter aspirando, né? Se manter aspirando, se manter lembrado desse grande ideal, né? De alcançar Deus no coração, né? De alcançar essa comunhão com a divindade. Então, essa é uma outra disciplina mental, né? Terceiro Shinta sugerido, que vai fazer com que a gente mantenha nossa mente ocupada para que a gente direcione os nossos esforços, direcione, né, as nossas ações nesse sentido. Que muitas vezes a gente se pega praticando coisas que você sabe que está desalinhado com esse ideal, né? Mas nós ainda somos imperfeitos, né? Então a gente ainda vai se pegar escorregando num mundo de coisas. Então, se lembrar desse ideal, né? E se colocar e se projetar nesse sentido, também é uma forma de purificar a nossa vida, purificar a nossa mente, né? Então, se lembrar desse ideal, eu acho que é uma grande coisa, porque a gente, muitas vezes, né, se vê envolvido com a rotina, né, com o estresse do dia a dia, com os problemas, e aí parece que esquece de tudo, né? E é verdade mesmo, esquece de tudo. Então, essa disciplina de estar se lembrando, né, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Para que eu estou aqui, né? Para onde é que eu estou indo, né? Onde é que eu vou chegar? Então, tudo isso é tido aí como uma coisa bastante importante, né? O quarto Shinta, né? Karma Shinta, que é a lembrança constante do correto modo de atuar no processo do mundo. É a reta ação. O pensamento deve ser norteado para nos revelar o correto modo de atuar no processo do mundo. É a reflexão profunda sobre a ação.
é não realizá-la só por vontade própria ou boa intenção, e sim considerando como os mestres a realizariam se estivessem em nosso lugar. A ação deve ser realizada visando a manifestação da divindade, para assim se tornarem justas, úteis, necessárias e escrupulosas. Então, aqui ele já está partindo já para esse outro aspecto, né? Esse outro nível, né, de reflexão, de que é como eu devo agir no mundo. Porque diante de algo que precisa ser executado, existem 1000 formas de executar aquilo, de desempenhar aquilo. Agora, se eu me lembrar, se eu pensar, mas como é que será que né, eu posso pegar algum grande ser, né, que eu tenha inspiração, né? Se eu sou budista, né? Como é que Buda agiria nessa situação? Como é que Jesus se comportaria diante dessa situação, né? Como é que ele desempenharia essa ação? Então, refletir nesse sentido, eu acho que é algo assim que pode ser bastante interessante, porque a gente vai ver como é que muitas vezes a gente pratica o que nós não acreditamos que seja realmente a melhor forma de praticar aquilo. Seja por desatenção, seja por comodismo, ou por 1000 outras razões, né? Então, pensar, né, em algum grande ser que nós tenhamos como exemplo, né, como inspiração, como é que será que esse mestre realizaria essa ação? Então, é uma das coisas, né? Uma outra coisa que ele fala que é interessante aqui também é que antes de cada ação, a gente pode fazer uma reflexão. Será que essa ação ela é justa, ela é útil, ela é necessária e ela é escrupulosa? Né? Que é, de fato, bastante parecida, né, com os filtros de Sócrates, né? Acho que as mensagens de redes sociais aí, volta e meia aparecem, né? Os 3 filtros de Sócrates, né? Que antes de a gente falar qualquer coisa, a gente pode pensar, né? Será que o que eu vou falar é bondoso? Será que o que eu vou falar é verdadeiro? Será que é útil, né? E se não passar por esses filtros, então eu não falo. Então, de alguma forma, né, é parecido aqui com esses filtros, né? São os filtros da ação, a gente pode colocar assim. Será que a minha ação é justa? Será que ela é útil? Ela é necessária? Ela é escrupulosa? Então, se a gente parar antes de cada ação e refletir nesses 4 pontos, a gente muita coisa, ou até mesmo a gente ia se esforçar e se empenhar para realizar muitas coisas, talvez de maneira diferente, né? Então tá aí um outro shinta, né? Uma outra disciplina mental que a gente pode incorporar para a nossa vida, né? Para a gente purificar, né, o nosso ser, o nosso interior. Por último, o Brahma Shinta, que é o mergulho contínuo na suprema glória, através de dhyana, meditação. É o ato de mergulhar o pensamento no infinito ser doador de glória, do qual provém toda a felicidade, alegria e prosperidade. É pensar constantemente em Deus no nosso coração, numa contínua atualização de sua glória. A Brahma Shinta sintetiza as 4 disciplinas anteriores, ou modalidades de pensamento que geram poder e capacidade. O homem que tem a coragem de avançar diante do impossível faz brotar de si próprio toda a potencialidade de sua divindade. Então, aqui já é o quinto aspecto, né? Como ele diz, né? Se ele for praticado dessa forma integral, ele sintetiza tudo que a gente falou anteriormente, né? Porque você imagina, né? Esse mergulho contínuo na glória de Deus, né? Na suprema glória de Deus, né? Ou seja, nesse estado de oração profunda, ele vai inevitavelmente culminar em tudo que a gente falou, né? Numa ação perfeita, né? Numa ação inspirada por Deus, de fato, né? Através dessa conexão com Deus estabelecida, né? Ele vai culminar num pensamento, né? Absolutamente purificado, né? Dentro do conhecimento, né? Da unidade, né? A lembrança, né? O Sankalpa Shinta, né? Então, já está vivenciando esse sentimento. Então, aqui eu acho que já seria assim, o estado, né, supremo, né, assim, desse estado de purificação,
que é, de fato, o exercício que nós fazemos em poucos momentos, ali, alguns minutinhos, a gente sempre faz a meditação e tudo isso, para que a gente vá aos poucos, né, pelo menos nesses minutos que a gente tenta vivenciar na meditação, vivenciar um pouco disso, né, desse mergulho, né, na divindade, nesse mergulho na glória de Deus. Então, é uma outra forma da gente também disciplinar a nossa mente, né, disciplinar nossa vida e purificar o nosso ser. É a mais elevada das cinco. E é isso, né? Os cinco tintas, né? Ou tintas que a gente, né, tem aí, né, indicado através dessa literatura. Então, assim, a conversa que eu queria trazer para vocês, a reflexão que eu queria trazer era essa, né? A gente já está com o horário aqui bem em cima, né? Já são 8h56. A gente teve aí a queda de luz, né? Caiu a luz, a internet. Mas eu acho que dá tempo da gente fazer uma meditaçãozinha assim rapidinha, né? E aí depois eu passo esse material para vocês, né? Se gostarem, né? Se quiserem, tentarem aí trazer isso para o dia a dia, né? Então tá bom, né? Vamos fazer aqui uma meditação aqui bem curtinha, né? Para não avançar muito o horário, né? Não sei se tá todo mundo bem aí, tá todo mundo tranquilo? Como é que tá, pessoal? Leila, Gabriela, Wagner, tá tranquilo, né? Então tá bom, vamos fazer uma meditação aqui para a gente terminar. Um comentário aqui, beleza, Luísa. Acho que eu posso stop share. Então, para a gente fazer a nossa meditação, eu vou pedir a vocês que se sentem assim de uma maneira confortável, num lugar tranquilo. E aí podemos fechar os olhos e relaxar todo o nosso corpo, ficar com a coluna ereta, uma postura correta, mas com o corpo relaxado. Nossa face totalmente relaxados. Os músculos dos nossos olhos, sem nenhuma tensão. E vamos respirar suavemente, calmamente, sem fazer nenhum esforço. Inspiremos e expiremos com alegria e com felicidade. Respirando com alegria e tranquilidade. Busquemos unir todo o nosso ser com a energia da vida universal. Essa energia que a tudo compenetra e a tudo une em perfeição. Respiremos, buscando unir todo o nosso ser, a energia da vida, a energia universal.
Inspiremos e expiremos o ar lentamente, mantendo firme esse pensamento, essa ideação da união com a energia da vida. E vamos aos poucos sutilizando a nossa percepção e sentindo como se expande dentro do nosso próprio ser a energia da vida. Inspiremos tranquilamente e vamos sutilizando, percebendo essa expansão. Vamos assim, calmamente, inspirando e expirando com alegria e tranquilidade, ampliando o nosso entendimento da unidade de toda a vida. Vamos nos unificando com todos os seres. Vamos nos unificando profundamente essa energia que permeia a tudo, intensificando cada vez mais essa certeza de que nós somos parte, de que nós fazemos parte desse grande corpo. Se o nosso pensamento se desviar, voltemos a nossa atenção para essa ideia, esse conceito de Deus, da unidade, de Bhavana. Respiremos calmamente, tranquilamente, e mantenhamos firme essa ideia. Mantenhamos esse sentimento de amor e de conexão, pois somos parte dessa vida. Pensemos
nas excelências divinas, na perfeição. Pensemos na imensidão da vida, também na sua forma infinitamente diminuta. E nos deslumbremos com essa ideia de que tudo, desde o infinitamente grande até o infinitamente pequeno, está sendo coordenado com absoluta perfeição por essa energia, por essa presença que nós chamamos de Deus. Usar essa presença. Temos esse grande trabalho, esse grande esforço para manter operando e harmonia. A nossa própria vida, a nossa existência, e sintamos dentro de nós esse fervor, esse desejo, essa aspiração profunda em nos reconectarmos à fonte, reconectarmos a essa presença divina, a esse Deus Supremo. Mantenhamos essa chama acesa, essa aspiração acesa. Pensemos na nossa vida. Mentalizemos a melhor forma de desempenhar os nossos atos, suplicando a Deus que nos dê clareza, percebermos cada instante, pararmos e avaliarmos sempre a melhor forma de agir, para não agirmos por impulso. O nosso coração conectado, agradeçamos profundamente pela nossa própria vida e por toda a vida, por tudo, por esse encontro que nós vamos finalizando. Então, eu convido vocês a fazer o Om 3 vezes, para que a gente possa encerrar, e agradeço de coração a presença de cada um. Namastê. Então é isso, pessoal. Finalizamos aí a nossa prática, nosso estudo. Passamos um pouquinho aí do horário, mas eu acho que a gente também começou um pouquinho mais tarde, né? Esperando aí as pessoas entrarem. Como é que eu faço para parar?